Esta manhã, capítulo 5, versos 16 e 17. Crianças, vamos lá, tarefa de vocês, sempre, hein? Abrir rapidinho aí em 2 Coríntios 5, 16 e 17. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, peço atenção para a leitura da palavra do Senhor, versos 16 e 17, assim diz a Escritura. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nós pedimos que nessa manhã, ao considerarmos essas palavras tão conhecidas do apóstolo, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê entendimento e clareza acerca do que o Senhor tem a nos dizer. Dá-nos, Senhor, atenção, dá-nos foco, ajuda-nos, Senhor, a bebermos da Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que todos vocês já passaram pela estranha experiência de encontrar alguém depois de muitos anos sem vê-la, e essa pessoa ter mudado muito. É esquisito. Você fala, cara, como fulano mudou. Com as redes sociais, isso começou, claro, a acontecer mais e mais. Atualmente já tem um bom tempo que a gente usa coisas como Facebook, Instagram e tal. Já se tornou mais comum. Mas ali nos anos 2000 e poucos, quando isso começou, era uma loucura. Amigos se reencontrando online depois de 30, 40 anos. E a gente olhava como o fulano envelheceu. O que será que ele pensava de você, hein? Mas era muito isso, era aquele negócio assim, cara, vamos fazer um grupo aqui, ó, reunir a galera que estudou junto, os velhos colegas de sala, do campo de futebol, da antiga igreja. E logo surgiram comunidades, assim, como alunos do grupo escolar, não sei o quê, turma do colégio X, classe de 78, pessoal da mocidade da igreja não sei qual. E você foi, com isso, reencontrando muita gente que você queria reencontrar, muita gente que você não queria reencontrar, e o pior de tudo, não são nenhum desses dois. Pessoas que você olhava e falava, cara, eu não tenho a menor ideia de quem seja, mas a pessoa fala comigo com a certeza de que sei quem é. É estranho isso, né? E claro, a gente vai vendo, e é engraçado ver que as pessoas são as mesmas, mas estão diferentes. Você olha para as pessoas e elas envelheceram, mas são as mesmas. Ainda há algo da velha pessoa ali, no jeito, no rosto, no que acha interessante. Quando a gente encontra alguém, depois de muito tempo, fala, cara, você não mudou nada. Isso é bondade, vocês sabem, né? Não é verdade. Mas talvez o seu coração esteja selecionando algo que te era marcante naquela pessoa e está dizendo que isso não mudou, isso continua igual. É assim com vocês também, crianças, eu sei que é. Todas as vezes que vocês reencontram a família, ainda mais se não for a família que você vê todo dia, mas a família mais amplamente, aquele tio que mora em outro estado, o que eles falam? Sempre as mesmas coisas. Como você cresceu. Ou então fala assim, tá ficando igualzinho a sua mãe, fala para as meninas. Ou tá a cara do seu pai, fala para os meninos. Chega um ponto que as avós começam a chamar as netas pelo nome da filha. Acontece. E acontece também, é mais desse lado, né? Mas os homens também, os avós às vezes chamam os netos pelos nomes dos filhos. Começa a acontecer porque a gente vai crescendo e ficando parecido. E sabe, crianças, tem mais. É estranho, mas acontece. Um dia você vai reencontrar os seus amigos aqui da Semear, de agora, 2024, sei lá, daqui a 15 anos. Eu não sei onde você vai estar morando quando isso acontecer. Mas você vai reencontrar e falar, lembra quando a gente jogava ping-pong depois do culto e era muito legal? E aí vocês vão ficar, quem que ganhava mesmo? Ah, era a Dedé, não, era o Dudu, não, era o Murilo, não, era o tio Elvio, não, o tio Elvio só perdia, tem certeza? Não, e mistura na cabeça quem ganhava de quem. Eu acho que era o Davi, não, quem que era que ganhava? Mas é estranho porque a gente encontra as pessoas e elas nos parecem diferentes. Porque elas mudaram em algo que não é só o externo.
mas nós vamos crescendo e as coisas vão mudando a gente. Às vezes você reencontra alguém e fala, fulano sempre foi chato assim, eu que não lembrava. Ela sempre foi radical desse jeito, tem umas posturas radicais, né? Ele já gostava assim de religião, agora só fala nisso. Ela já era empolgada desse tanto com política. Ele sempre foi engraçado desse jeito, eu não me lembro. Porque a vida vai mudando a gente sabe que algumas experiências mudam as pessoas. Um intercâmbio de um ano fora do país, um emprego difícil e exigente, uma faculdade, um trauma físico ou emocional, um casamento, ter um filho, uma viuvez, um divórcio, uma viagem, um sonho realizado ou esmagado. Essas coisas vão moldando e mudando a gente. Porque, claro, nós não somos criaturas estagnadas, nós somos seres dinâmicos. Somos os mesmos. Mas vamos mudando em nossos gostos, nosso jeito, nossos interesses. A vida acontece, conhecemos pessoas, somos educados, somos convencidos, somos doutrinados, somos radicalizados, somos transformados, somos cooptados, e isso vai mudando. E vai mudando, inclusive, o senso de pertencimento. De você olhar para um grupo e falar, cara, eu já fui daquela turma, mas não sou mais. Eu acho que já aconteceu isso. De você se reencontrar com uma turma antiga e olhar e falar, cara, eu não consigo entender. Como que a gente era tão amigo assim? Você passa 5 minutos com o pessoal e você fala, cara, a gente não tem nada a ver. Como que a gente conseguia andar junto e estar junto a semana inteira, todo final de semana? Assim como já aconteceu de você encontrar um ex-namorado e você olha e pensa, não é possível. Não é possível que eu me interessei. A gente vai mudando. Hoje a Bíblia tem algo a nos dizer sobre como nós vamos mudando com o tempo. Mas, em particular, não a mudança que o estudo, ou as amizades, ou a vida trazem, mas a mudança que o Evangelho traz. Que conhecer o Evangelho vai trazer. Uma mudança que é muito mais impressionante e duradoura do que as mudanças que uma faculdade, ou um tratamento médico, ou uma academia, ou um intercâmbio podem fazer em você. É uma mudança que vai mexer com a parte mais profunda de todas. Algo que muda tudo para sempre. Hoje nós vamos ver, junto com Paulo, que o Evangelho muda a nossa vida. E muda a nossa visão, fazendo de nós parte de uma nova criação. O Evangelho muda as nossas vidas e visão, fazendo de nós parte de uma nova era, de uma nova criação. Vamos ver isso em duas partes. A primeira verdade que eu quero considerar com vocês é como o Evangelho nos dá olhos espirituais para conhecermos e vermos as coisas de um outro jeito. É o que ele diz no verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos mais deste modo. Nós temos em 2 Coríntios examinado o que o Evangelho faz com as pessoas. Paulo vem numa sequência memorável falando sobre um povo que consiste em vasos de barro que levam dentro de si um tesouro. Um povo que passa por muitas lutas, muitas mesmo. Mas mesmo as nossas piores dores são leves e momentâneas em comparação com o que nos aguarda, com a glória que está sendo acumulada, com o peso de glória por nós. Claro, nisso Paulo falou bastante sobre o anseio dele de ir estar com Cristo, viver com Ele, nessa nova tenda da ressurreição. A esperança da ressurreição permeia tudo que o apóstolo traz. Inclusive, como vimos recentemente, nos aponta sobre como devemos viver hoje. Não tratando esse corpo como algo que vai ficar para trás mesmo, então não importa o que você faz com ele, mas usando hoje nossos corpos para a glória de Deus. No sermão anterior, vimos como o amor de Deus nos impele, nos constrange. Quem é de Cristo não vive mais para si mesmo. Nós somos impelidos e levados pelo amor e pelo temor santo do Senhor, que nos tiram de nosso casulinho para brilharmos e servirmos e termos bom procedimento. Paulo segue no assunto falando mais sobre o que é um cristão. O que é um cristão? Talvez pessoas diferentes na cidade tenham respostas muito estranhas para isso. Cristão é alguém que passou pela mudança do Evangelho. Alguém que segue sendo moldado, as mudanças não param, mas não são mudanças motivadas pela experiência da vida. Eu já vi muito, menino, eu já vi coisa. Ou pelo ensino formal, ou pelas circunstâncias que estão fora do nosso controle, mas gente que passou por algo por causa de Cristo estar em nós.
Em outras passagens, o apóstolo insistiu muito que é apenas o Espírito Santo de Deus que pode fazer essas mudanças aqui dentro. Pois o Espírito Santo produz vida espiritual. O Espírito Santo diz, haja luz dentro de nós. E das trevas resplandece a luz e nós somos habilitados a crer. Os resultados disso são muitos, como temos visto. E hoje Paulo ressalta o resultado de que agora a gente olha e conhece de um jeito diferente. Não mais de acordo com a carne. O que é conhecer ou ver de acordo com a carne? Pensa comigo. Sai pela cidade por aí, você vai ver que todo mundo tem uma opinião sobre Jesus Cristo, não tem? Pensa nas pessoas ao seu redor, os seus familiares descrentes, por exemplo, seus amigos de faculdade, as pessoas que fazem seriados de televisão, seja os que fazem seriados pró ou contra. As pessoas têm as suas noções do que é Jesus, de quem é Jesus, e essas noções, segundo a carne, vão aparecer nos seriados ou em tudo mais. Às vezes, em conversas evangelísticas, a gente chega para as pessoas e diz, assim meio timidamente, você já ouviu falar de Jesus? Mas claro, não deve haver nenhuma pessoa no Distrito Federal inteirinho que nunca ouviu falar de Jesus. O problema não é esse. O problema é que as suas opiniões acerca de Jesus são de acordo com a carne. A noção que elas têm de quem é Jesus Cristo, são de acordo com a carne, são caídas, são opiniões que humanos que não nasceram de novo conseguem ter. Elas podem ter aspectos da verdade, tocar em coisas corretas aqui e acolá, mas elas não são a visão bíblica. Por exemplo, você vai encontrar por aí na cidade diversas visões, você vai encontrar aqueles que veem Jesus o revolucionário. Alguns no tempo dele queriam que ele fosse assim, não queriam? Um que veio para chacoalhar o sistema, para lutar pelas minorias e oprimidos e nos deixou um belo exemplo nessa direção. Muitos querem e pensam que Jesus é isso. Já outros pensam em Jesus o superconservador político, que anda cantando hino nacional, defendendo com unhas e dentes armar a população, a educação clássica e o Estado mínimo. E fala disso o tempo todo. Essas são as coisas que Jesus ama. Ou talvez outros diriam Jesus o profeta. Um homem à frente do seu tempo, um homem iluminado, que falava em amor, que mostrava amor, e que foi morto por isso, por amar demais. Essa é outra visão, o profeta do amor. Alguns aí na cidade vão dizer Jesus o mito, uma lenda, a gente não sabe se existiu ou não, mas uma lenda tão interessante, que é bacana ler sobre as suas histórias, seus supostos feitos, é inspirador. Como é inspirador ler as lendas do rei Arthur, ou tantas outras histórias por aí. Outros falariam em Jesus, o antirreligioso, o que veio para mostrar que nós não precisamos de estruturas, não tem nada disso de santidade, de formalidades, de regras da vida, não tem nada disso, só seja sincero. Viva uma boa vida e está tudo bem. Outros falam em Jesus, o protocomunista, que nos ensinou uma vida de partilhar, da não acumulação, da entrega ao próximo, do minimalismo, de ter poucas coisas. Queria uma sociedade em que ninguém tem posses privadas, tudo pertence a todos. Tem essas pessoas que pensam isso também. Outros falam em Jesus, o hippie doidão, que andava com uma galera massa, esperta, para cima e para baixo, vivendo em comunidades simples, andando de barquinho, pega um peixe ali, outro aqui, dorme com a barriga para cima ao sol e assim vai. A comunidade alternativa, assim, sabe? Outros falariam Jesus é um maluco completo. Imagina um cara achar que é Deus. Hoje em dia a gente interna as pessoas que dizem que são Deus, mas naquele dia não, naquela época não, né? Fazer o quê? Hoje seria tratado por suas seríssimas e óbvias enfermidades mentais. Imagina um cara achar que é Deus. Outros diriam Jesus o mau caráter. Mais um desses exploradores da fé, que engana os trouxas, que vive às custas de famílias bem-intencionadas, que arruma gente de posses para sustentá-lo, enquanto ele não fazia nada, só passava a vida vagando pela Galileia e passeando de barco. São visões que você encontra por aí na cidade, visões segundo a carne. Sim, algumas delas podem esbarrar em aspectos verdadeiros de quem Jesus é. Ou talvez as pessoas tenham um mix dessas várias visões de Cristo segundo a carne. Talvez seja o seu caso também aqui hoje.
E Paulo fala de como ele conhecia segundo a carne. Pensem como Paulo via Jesus antes da sua conversão. Paulo, um fariseu de berço e treinamento, homem versado nas leis, especialista em Pentateuco e tudo mais. E ele, assim como tantos outros judeus do seu tempo, odiava Jesus Cristo. Hoje as pessoas são mais assim, indiferentes em relação a Jesus. Ah, legal, Jesus está. Não, tinha uma turma que odiava, mas odiava de ódio real, assim, de se eu ver na minha frente eu mato. Tinha uma turma que tratava Jesus como um mal a ser eliminado, até que o eliminaram. E depois, o problema é que ele voltou, e um monte de gente acredita no fato de que ele voltou, então eles começaram a ver uma necessidade de eliminar os que acreditavam em Jesus, perseguir os cristãos. E começa uma perseguição sistemática. Paulo via assim: cristão é um mal a ser extirpado da nossa sociedade. Mas algo aconteceu com Paulo, não? E algo aconteceu que mudou como ele via Jesus e conhecia Jesus. O que aconteceu? O que mudou para que Paulo passasse a vê-lo e chamá-lo de Senhor? Para que ele confiasse a sua própria vida a esse Cristo a quem antes ele perseguia? Para que ele se tornasse um missionário saindo da sua terra na tranquilidade e fosse sofrer por muito, muito amor a Cristo? Desgastar-se por gente como os coríntios, tão ingratos que eles eram, tão difíceis que eram, passar a vida fugindo de cidade em cidade. O que mudou? O que aconteceu? Se você encontrasse Paulo ali uma semana antes da sua conversão, e Paulo anos depois, nessa época, aos coríntios, você ia falar: cara, nem sei se é o mesmo homem. Mudou demais, como Paulo mudou, agora está todo radical, né? O que mudou? O Espírito Santo mudou o coração daquele homem. O Espírito de Cristo fez ele nascer de novo. E ele se tornou uma nova criatura. E sabe, é a única coisa que pode mudar o seu coração também. Você o vê como Filho de Deus e Salvador do mundo? Ou você o vê como alguma dessas outras coisas todas? Porque se você percebe, você fala: Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o justo juiz de toda a terra. Isso é a maior evidência de que você nasceu de novo. De que o próprio Deus disse aí no seu coração: haja luz, e houve luz. E mais, isso muda como a gente vê as pessoas também. Paulo, como ele afirma, ele não conhece mais as pessoas segundo a carne. Antes ele olhava para os crentes e os odiava e consentia na morte deles, como foi no caso de Estevão. Mas ao mudar a sua visão sobre Cristo, mudou a sua visão sobre as pessoas, todas do mundo, não só sobre os cristãos. Mas ele começa a olhar para as pessoas com os olhos da fé e não mais com os olhos da carne. E ele enxerga o que importa, que é o que deve acontecer com a gente também. Um comentarista, Trent Castro, diz assim: antes, Paulo, como a gente, olhava para as pessoas e pensavam: eles têm poder social, cultural ou político? A sua família é de origem privilegiada? Onde foram educados? São gente bem-sucedida no mundo? Esses são os tipos de perguntas mundanas que frequentemente nós fazemos para medir as pessoas. Paulo também perguntou a eles sobre isso e justamente por isso ele não conseguia reconhecer Jesus como Cristo. Jesus não veio com esse poder humano, ele não estava carregado de riquezas, ele não vinha de uma família importante, ele morreu a morte mais ignóbil que se poderia imaginar. Mas no caminho para Damasco, esse mesmo Cristo mudou a vida de Paulo, revelando para ele como ele é, o Senhor ressurreto. E agora, constrangido pelo amor de Cristo, Paulo não considera mais as pessoas de acordo com esses medidores externos. E este é um dos efeitos de sermos reconciliados com Deus. A gente fica interessado nos atributos invisíveis. O que o autor está dizendo é algo muito belo. Se você nasceu de novo, não é só que agora você vê Jesus diferente. O seu olhar para com as pessoas deve mudar. Agora, você, à medida que Cristo vai trabalhando no seu coração, você também tem que aprender a olhar para as pessoas e procurar aquilo que é eterno. Você não vai mais medir as pessoas por esses medidores sociais de dinheiro, de status sociais, de nível educacional, de beleza física ou de utilidade a você. O quanto essa pessoa pode me ser útil. Não, agora você vai olhar para vasos de barro e dizer: tem tesouro aí dentro. Tem sim, eu estou ouvindo.
Quando o balanço dá para escutar as moedinhas batendo. Está meio rachadinho aqui, estou vendo o brilho do tesouro ali dentro. Tem tesouro aí dentro, sim. E eu te pergunto, meu irmão, o Evangelho tem mudado como você olha as pessoas? Por exemplo, quando você vê os crentes, outros crentes. Às vezes a gente olha para os crentes são difíceis, né? A gente fala assim, ai, não aguento crente. Fui ser um agora, mas não aguento essa turma, e eu sou um deles. Como é que eu faço? Talvez você esteja olhando as coisas que são passageiras, o que Cristo ainda está mudando, ou as características erradas. Mas você olha e vê os tesouros. Talvez o seu olhar para com seus irmãos esteja cheio de carnalidade ainda. Cheio de resquícios da carnalidade. Por isso você não valoriza o povo de Deus. Você olha para o que nós somos e não pelo que seremos. Estamos nos tornando e o que temos dentro de nós. Talvez você até hoje veja crentes como adversários, rivais, como obstáculos atrapalhando o seu avanço, ou trampolins para o seu crescimento, e não como povo de Deus. E também vale perguntar, como você olha para as pessoas que não creem? Você olha com esse olhar de compaixão, de ver gente que ainda não nasceu de novo, e buscar oferecer aquilo que lhes falta? Porque talvez você tenha pessoas muito impressionantes ao teu redor, impressionante segundo a carne, mas lhes falta o tesouro, e você tem do tesouro, e você pode partilhar o tesouro, e partilhar não faz com que diminua, faz com que multiplique. Você vê aquela pessoa incrivelmente bem sucedida na sua família, e você olha com os olhos da carne e fala, essa pessoa tem tudo. Ou você olha com os olhos da Escritura e fala, coitado, só tem dinheiro, coitado, só tem beleza, tadinha, ali falta o principal, mas eu posso oferecer. O Senhor está mudando o teu coração, e junto com isso vem treinar os seus olhos para conhecer segundo Cristo nos ensina. E com isso o apóstolo aponta para outra maravilhosa consequência de sermos de Cristo. É o nosso segundo ponto. Nós nos tornamos novas criaturas, parte de uma nova criação. E as coisas velhas vão ficando para trás mesmo. É o que ele diz no verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As duas traduções são possíveis. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Para quem está em Cristo, a Escritura nos traz uma verdade maravilhosa. A verdade de que nós somos parte de um novo mundo, uma nova criação. Sim, individualmente somos novas criaturas, sim, mas é mais do que isso. É mais do que simplesmente dizer que eu estou mudado, como eu sou mudado por uma road trip gostosa, ou por um ano de pilates, ou por uma cirurgia cosmética, ou um seriado que transformou meu coração. Nós somos parte de uma nova criação. Na criação original, aquela que iniciou-se com Adão, todos nós fomos corrompidos. Todos nós representados por Adão, todo ser humano na terra, os vivos e os que já viveram, todos somos parte da turma de Adão, por virtude de nascimento. Porém, se você nasceu de novo pelo Espírito, pode-se dizer algo mais a seu respeito. Pode ser dito que você é parte também da segunda criação, aquela conquistada pelo segundo Adão, Jesus. Pode-se dizer a seu respeito que você está vivo nesta primeira criação, mas que você não é dela, você é da próxima. Esse não é teu país. A tua pátria, pela qual teu coração tem que arder, não é o Brasil. É a pátria celestial. Você pode gostar do Brasil, tudo bem, pode gostar, não tem problema. Mas essa não é a tua pátria. Essa não é a tua terra. Você é forasteiro, a gente acabou de cantar, né? A gente canta essas coisas, mas eu não sei se a gente canta querendo dizer mesmo, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria, sim, é para onde eu vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Você tem essa noção de que se você está em Cristo, você está aqui a serviço do rei de um outro mundo, um mundo que está sendo preparado ao mesmo tempo que já existe, que já foi inaugurado, mas ainda não completamente, e que um dia, sim, viveremos lá. Nós somos parte dessa nova criação. Agora, o nosso representante não é Adão. Somos parte de um novo povo. Esse povo foi inaugurado plenamente há 2000 anos.
Essa igreja, ela é um posto avançado do reino, que não é deste mundo. Entenda, a igreja, a coleção dos que nasceram de novo, é uma prévia do mundo por vir. Sem as divisões carnais que tanto acontecem no mundo. Eu sei, tá? Eu sei que não funciona perfeitinho assim. Eu sei que igrejas são separadas por classe social, por questões políticas, por questões étnicas. Moramos um tempo no sul dos Estados Unidos e a gente lembra claramente como era estranha essa divisão étnica. Igrejas de brancos, igrejas de negros, igrejas de hispanos. Era um negócio bizarro de ver. Eu sei disso. Eu sei que temos nossas rivalidades, divisões, picuinhas. Todo tipo de pecado acontece em nosso meio. Fazemos acepção de pessoas de muitas formas. Porém, sei também que apesar de nossas falhas, já somos esse corpo internacional. Eu sei que é possível, por exemplo, estar de viagem por qualquer parte do mundo, e encontrarei no domingo um povo reunido para orar ao mesmo Deus, ler o mesmo livro, comer a mesma comida, falar do mesmo Senhor. E eu vou chegar lá e esse povo vai ser totalmente diferente de mim, eu não entendo nem a língua. Serei recebido, talvez com um pouco de estranheza, talvez, dependendo do país, um pouco de desconfiança, né? Vai que é um agente do governo querendo infiltrar-se aqui, sei lá. Fale a língua ou não, conheça os costumes e os hinos ou não, é meu povo, é minha pátria. Somos parte de uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É parte desse novo mundo. Na igreja nós temos, sim, santa, real e bendita comunhão com pessoas muito diferentes de nós, com pessoas de faixa etária muito diferente de nós, de gerações muito diferentes. Boomers podem ser amigos de millennials e de geração Z. Coisa impensável aí fora. Essa turma quer se matar. Geração Z não vê a hora dos boomers deixarem a terra. Vocês não sabiam disso? É que eles não falam abertamente, mas é o que pensam. Mas gente de gosto totalmente diferente do seu, gosto culinário diferente, desportivo, cinematográfico e político. Gente que se une pela mesma causa, o mesmo Senhor, o mesmo sangue, a mesma comida santa. E sabe, irmãos, reconhecer que nós somos parte disso é transformador. Nós somos parte de um movimento que nos une, de uma igreja estabelecida pelo próprio Senhor Jesus, que ultrapassa todas as outras coisas. Talvez seja a sua experiência. Depois de anos de sua conversão, você talvez ainda mantenha contato com alguns velhos grupos, mas acho que você já percebeu que a velha comunhão não tem como existir mais. Aquela velha comunhão que você tinha com aquela turma de antes de você se converter, ela tem um limite agora, não tem? Você pode partilhar de vários gostos em comum, mas tem um limite. O mais profundo não se partilha mais, porque as coisas velhas se foram. Aquilo que era o centro da sua vida, um partido político, um time de futebol, aquilo fica em segundo plano necessariamente se você nasceu de novo. Ou deveria ficar, né? Muitas vezes nós crentes somos bem inconsistentes. As coisas velhas se foram. Quem encontrasse o apóstolo Paulo numa reunião da turma do colégio ia ficar surpresa. Quem brincou com ele na rua, quem foi da sala dele, quem jogou basquete na quadra com ele, ia falar assim: Paulo, você mudou, cara. Paulo está mudado, sim. E Paulo olhava para trás para o tempo em que perseguia a Cristo e os cristãos com lamento. Não era com saudade. Às vezes a gente tem essas atitudes estranhas. Saudade dos velhos tempos de vida morta. Agora, vivendo vida viva, ele segue em frente. Ele sabe que seus erros, seus pecados ficaram de verdade para trás. Ficaram na cruz com o Senhor dele. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Por favor, entenda a grandeza disso. Significa que a cada dia você vai se tornar mais e mais essa nova criatura que você foi feito para ser. Transformado de glória em glória, como vimos em outro estudo. Sim, muitas outras situações ao longo da vida irão dinamicamente moldar quem você é, eu sei disso. E o Senhor usa essas coisas, circunstâncias da vida. Porém, nenhuma delas será decisiva, como o fato de que você nasceu de novo pela ação do Espírito. Isso deve ser, precisa ser e vai ser o central na sua vida. Ficar resistindo a isso só atrapalha, dificulta e atrasa. Mas o teu coração vai ser todo de Cristo, ou se vai.
Você pode lutar a favor ou contra, mas o Senhor que te comprou vai fazer você ser dele. Entenda, isso traz consequências para a vida do povo do Senhor. Por exemplo, sobre como você trata consigo mesmo acerca das coisas ruins que você fez e sofreu. Seus pecados foram muitos, eu sei. Ainda são. Mas é errado que você viva como se ainda fosse o que foi. O perdão dos pecados de Cristo é real. Você é nova criatura. Você não precisa mais viver e andar por aí definido pelo que você fez, querendo se autopunir, se autocrucificar, se autodisciplinar. Não, eu não mereço ajudar na liderança da igreja, porque vocês não sabem o que eu fiz anos atrás. Ou não, eu não sei se eu devo ser usado para aconselhar alguém, ou ser chamado para um ministério, ou ser chamado para o diaconato, porque eu fiz certas coisas lá atrás. Se a gente acredita no Evangelho, a pessoa é nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás. A gente tem que levar essas coisas a sério. E sim, entenda que Deus usou, inclusive, as más experiências para te fazer o que você é hoje, ainda que seja pelo oposto. E uma das melhores partes é saber que você ainda tem o melhor por vir. A melhor fase da sua existência ainda está por vir. Aliás, falando sobre si mesmo em outras fases, nem falo do pecado, mas do que foi a sua vida. Isso deve mudar você também. Nós cristãos somos um povo que olha para frente na esperança prometida do Evangelho. Sabendo disso, que a melhor fase da história do mundo ainda está por vir. Eu acho que você já conheceu na vida algumas pessoas que parece que nunca superam uma fase boa que viveram. Já viu gente assim? Exemplo, gente que acha que os anos de faculdade foram os melhores de todos, e a pessoa está lá 40 anos depois da faculdade, ainda lembrando dos tempos de DCE. Ai, como era gostoso ficar lá, jogando ping-pong no diretório acadêmico, aquele negócio assim. Eu já conheci gente assim, é até um pouco deprimente, sabe? Encontrei gente 20 anos depois de formado, dos tempos de UNB, que vivem ainda como se estivessem lá. Ai, como era bom, que dias bons, aqueles foram os dias em que realmente vivemos, e são meio que as mesmas pessoas vivendo presas naquilo, com o sentimento de que a era de ouro da vida passou. Talvez você tenha uma outra era de ouro da sua vida, que você sonha, e você olha para trás e pensa assim, não, a vida era boa mesmo, era naquela época, seja na infância, seja na adolescência, seja quando existia algo ou alguém que não existe mais. Talvez você se lembre com saudade dos tempos de recém-casado, onde tudo era tão florido, ou dos tempos de solteiro, em que você era mais livre, mais você mesmo, ou dos tempos em que as crianças ainda eram bebês e as crianças crescem. Vocês crescem, crianças. Parem de crescer, crianças, por favor. Agora viraram adolescentes. Ou então olha e fala assim, puxa vida, que saudade de quando eram adolescentes, a gente foi tão amigo naquela época, e agora cresceram e se foram. Nós somos assim, nós lembramos com saudade dos bons tempos, e tratamos a vida atual como inferior ao que veio. Não é sábio pensar assim. Deus planejou cada estação da vida para trazer os seus frutos específicos, mas, além disso, você é parte de uma nova criação. A melhor fase da sua existência está por vir, com Cristo no mundo refeito, com o povo refeito, com o seu coração refeito e domado de uma vez por todas. Sabe aquela ansiedade gostosinha de uma coisa gostosa que está planejada? Eu, por exemplo, com viagem, eu fico assim, quando tem uma viagem que eu quero muito fazer, eu fico lá sonhando acordado, eu vejo 1000 vezes o roteiro. O futuro me faz feliz mesmo lá longe. Cristão, você tem algo melhor do que qualquer viagem, jantar, evento, festa planejado para você. Você é parte de uma nova criação, as coisas velhas ficaram para trás, e você está avançando rumo a um grande dia. Isso precisa mexer com o seu presente. Isso precisa dar uma sacolejada aí na sua tristeza, nessa sensação de que o mundo está tão cinzento e tão ruim. Isso não deveria fazer com que as agruras do tempo presente fossem aos nossos novos olhos leves e momentâneas, em comparação ao que está por vir? Se você é nova criatura, deixa as coisas velhas para trás. Segue em frente. Isso tem, claro, consequências também sobre como nós tratamos nossos irmãos.
Porque é tristemente comum tratar os irmãos, que são novas criaturas também, baseado no passado deles, em particular na época de antes da conversão, no que foram antes de Cristo. Eu lembro de você antes de se converter, não sei não. Eu lembro do que você fazia lá na faculdade, seus pecados, suas ideias, seus erros, sua história. Por exemplo, eu já vi muito homem que não se casa com moça que não cresceu na igreja. Já pensou um negócio desse? Deixar de se casar com uma princesa de Nova Jerusalém, porque Deus, na sua soberania, deixou para chamá-la depois da infância? Ou olhar para quem muito errou na vida e falar assim, como Paulo, e falar assim, não, cara, é melhor que você não lidere o serviço, porque o pessoal sabe da sua história, né? Tem uma turma que lembra, assim, na época que a gente estava na igreja, você estava no bar na frente da igreja e você ficava zombando da gente lá, né? A gente lembra ainda dessa época, então é melhor que você não se envolva, não vamos dar um violão na tua mão, né, cara? A gente trata novas criaturas como se fossem velhas, e a gente não deixa que as coisas velhas fiquem para trás. É tolice e pecado pensar assim. É glorioso olhar e falar, você também. Nós éramos mortos, mas agora vivemos. Nós éramos cegos, mas agora nós vemos. Nós éramos rebeldes, mas agora somos servos. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos achou. O Senhor achou você antes de mim, ou o outro bem depois. O Senhor te achou há 50 anos e o outro semana passada. Todos parte da mesma nova criação. Deixemos as coisas velhas para lá, irmãos. As suas e as dos seus irmãos. Se volta para o alvo. Prossiga para Cristo. O que nos aguarda é incomparável e já mostra sinais aqui. Sim, o normal ao reencontrarmos pessoas é que elas estejam diferentes. Nós estamos também. É assim mesmo. E a boa notícia é que Jesus está nos transformando na melhor versão de nós mesmos. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Nosso homem exterior está se corrompendo por virtude da queda, mas o interior está se renovando. Em Cristo, você será cada vez mais o que foi criado para ser. Cada vez mais. E sim, as pessoas dirão que você está diferente. O que talvez elas não saibam explicar é o quê. Mas a Bíblia diz, você está diferente porque você está ficando parecido com Jesus. Algumas pessoas vão ver isso e vão gostar. Elas nem saberão dizer por que estão gostando. Tem alguns aspectos de Jesus que todo mundo gosta, até quem não o segue. Para outras pessoas, as suas mudanças não serão tão apreciadas assim. Justamente porque você está parecendo com Jesus. E tem alguns aspectos de Jesus que muita gente não gosta. Mas um dia você verá o próprio Jesus. Uma multidão inumerável de pessoas que vão ser nele tudo o que ele as fez para ser. Não pasteurizadas, igualadas, mas incrivelmente diversas, totalmente transformadas, eternamente salvas. Aguardemos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque somos nova criação. Somos parte de um reino que não passará. Somos novas criaturas e as coisas velhas ficaram para trás. Reconhecemos, Senhor, que na nossa tolice ainda olhamos e conhecemos tantas coisas segundo a carne. Ainda olhamos para pessoas e vemos o velho homem mais do que o novo que o Senhor está fazendo. Olhamos até para nós mesmos assim. Encoraja-nos, Senhor, para prosseguirmos rumo ao alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a de fato deixar a velha vida e a nos agarrarmos a Jesus. No nome dele oramos. Amém.